Vamos falar então um pouquinho da Semana de Arte Moderna, né? O que foi essa ruptura com o passado, com o tradicional? Ale, você pode colocar o nosso PowerPoint? Então, ó, nossa Semana, né, de Arte Moderna de 1922, temos alguns participantes, né? Mário de Andrade, aliás, quem é de Araraquara, o Mário a família dele é daqui, e ele terminou, gente, de escrever Macunaíma na chácara Sapucaia, que fica aqui em Araraquara, que hoje é uma chácara da Unesp, que eles trabalham, tem vários projetos educacionais, é bem legal. Então, vamos lá? O Maurão, ele já falou que foi a Semana de Arte Moderna. Passa pra gente, Ale. Então, a Semana de Arte Moderna aconteceu aí nesses dias ímpares, né? Provavelmente tudo isso foi pensado. E era, gente, na realidade, um evento que reunia a apresentação de várias estéticas artísticas. Então, dança, música, recital de poesias, pintura, escultura. E, gente, quando ela foi apresentada, a elite paulistana ficou louca, porque eles não estavam acostumados a ver essa arte diferentona. Eles estavam acostumados a ver uma exposição de Leonardo da Vinci, uma exposição da realidade, poemas parnasianos. E aí chega essa galera, influenciada pelas vanguardas modernas, e começa a produzir uma arte nova, tá? Uma arte, gente, que quer romper com o tradicionalismo. E se a gente pensar em artes, o que é tradicional? É representar a realidade. Então, a partir desses momentos, os artistas, eles não ficam só pensando em representar a realidade. Eles também querem representar aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. Então, galera, passa aí para nós, Ale. Qual que é essa mudança, né? Primeiro, por que ela aconteceu, gente? Teve uma treta, tá? Não sei se vocês conhecem, provavelmente, Monteiro Lobato, o pai do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, gente, ele era um escritor muito tradicional. E ele publicou no estado de São Paulo, no dia 20 de dezembro, um artigo que chama Paranoia ou Mistificação. E nesse artigo, gente, ele mete pau na arte da Anita Malfatti, tá? A Anita Malfatti era uma pintora que estudou um tempo na Europa. Ela teve influência das vanguardas europeias, principalmente em Paris, e ela começou, então, a se inspirar nessa arte para produzir uma arte agora brasileira, uma arte moderna. Bem, Monteiro Lobato fez uma treta com ela, meteu o pau, chamando a arte de anormal, que ela estava seduzida pelas teorias que ela chamava de arte moderna. Enfim, gente, depois desse artigo teve um burburinho na classe artística. E aí os caras decidiram, então, beleza. Então, vocês querem burburinho? Vamos mostrar o que é essa arte moderna. Então, gente, a Semana de Arte Moderna de 1922, ela marca o início do movimento modernista no Brasil, que ele é dividido na literatura em 3 gerações, em 3 fases, tudo bem? Só que aqui eu quero falar principalmente que o Enem ele gosta de trabalhar muito com questões de análise linguística, né? Analisando os recursos da língua para produzir aquele poema, para produzir aquele texto. Eu quero falar sobre essa ruptura, tá? Com o passado, que era tradicional. Ale, passa para nós, por favor. Então, gente, o que aconteceu na literatura, tá? Antes, a galera estava acostumada a produzir uma poesia com uma linguagem muito rebuscada, uso de muitas figuras de linguagem. Lembra lá as métricas, rimas perfeitas? Galera, lembra do parnasianismo, lembra de Olavo Bilac, tá? O cara utilizava o vocabulário muito erudito, rimas raras, os versos metrificados. O que acontece? O moderno, ele quer romper com esse academicismo, ele quer romper com isso que ele acha que é brega, que é cringe, tudo bem? Então, os modernos, eles criticavam esse modelo parnasiano. Tanto que na Semana de Arte Moderna, o Manuel Bandeira, ele escreveu um poema que chama Os Sapos, que ele criticava o parnasiano, chamava o parnasiano de aguado, que agora ele não quer mais produzir essa poesia que é estática, que não tem crítica, que não tem sentimento, apenas a arte pela arte. Vocês lembram do parnasianismo? Agora, os modernos, eles querem produzir, gente, uma arte realmente brasileira, tá? Porque eles achavam uma arte brasileira e uma arte mais livre,
sem amarras, sem regras. Porque, gente, a nossa literatura, até o começo do século XX, ela copiava muito o que acontecia no estrangeiro, tá? Então, por exemplo, surgiu o realismo lá na França, a gente trazia aqui para o Brasil uma cópia do realismo. A partir do modernismo, a gente quer produzir agora uma arte brasileira. Tem uma música que a Elis Regina, ela canta, que eu gosto muito, que é Querelas do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. Eu acho que essa música, ela define muito o que foi esse movimento de ruptura com o academicismo. Por quê, gente? Quando os autores eles iam escrever histórias, eles usavam muita mitologia grega, tá? Só que a gente não pode esquecer que o Brasil ele também tem uma mitologia própria. Nós temos o nosso folclore. Então, os artistas modernistas, eles pararam de querer voltar para esse passado, para esse academicismo e começar a falar sobre o Brasil, mostrar o Brasil. Tanto, gente, que Mário de Andrade, Macunaíma, ele coloca muitas lendas indígenas, é uma rapisódia que nós chamamos, né? Ele coloca, além das lendas indígenas, muito folclore, para poder valorizar essa nossa identidade brasileira, valorizar o Brasil, porque o Brasil não conhece o Brasil, e o Brasil, né, nunca foi ao Brasil. Então, acho que essa música, ela define muito o que foi esse movimento modernista. Então, além da influência das vanguardas, que eu falei lá no comecinho, né, influência do futurismo, influência do surrealismo, dentro da nossa literatura, a gente vai ter uma valorização da linguagem coloquial. Então, chega de vocabulário erudito, que a gente às vezes nem lê. Galera, quando a gente lê um poema na sala de aula, eu vejo os alunos olhando assim para mim, tipo, que é isso, senhor? Né? Porque a literatura clássica, ela é uma literatura mais erudita, né? A gente tem ali um trabalho muito apurado com a linguagem. Aí chegam os modernistas e falam, chega disso, vamos dar um chute na bunda do tradicionalismo, vamos dar um chute na bunda do que é conservador, vamos produzir agora uma arte brasileira, uma arte mais livre, tudo bem? Passa lá para nós, Ale. Essa aqui é uma foto da organização, né, da Semana de Arte Moderna. Então, nós temos aí o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, o Oswald, estão aparecendo aí em primeiro plano, tá? Gente, lembrando que os nossos artistas dessa época, eles também pertenciam à elite, tá? Porque não era qualquer um que podia ficar viajando pela Europa, conhecendo novas estéticas artísticas. Então, muitos participavam, sim, eram da elite. Acho que porque a nossa arte, ela começa mesmo a ser democratizada mesmo, né? Daqui para cá, uns 20, 30 anos para cá, porque a nossa arte ela era bem elitista. Ale, passa mais um, para a gente poder fazer a nossa questão. Então, o que vocês têm que guardar? Gabi, o que o Enem pode cobrar? Ele pode cobrar uma análise linguística. O que seria uma análise linguística? Avaliar os recursos da língua. Então, pensando em literatura, tá, gente? Estrutura de texto. Ele pode pedir assim, esse texto, ele é moderno? Não é. Ele pode fazer perguntas sobre a estrutura dele. Então, aqui ele usa versos livres e brancos. Lembra que as principais características do modernismo da primeira fase é o uso de versos livres e brancos? O que é isso, Gabi? É aquele texto que não tem métrica, que não tem rima, tudo bem? E o uso da linguagem coloquial. Olha essa questão que eu selecionei para vocês, pronominais. Dei um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Galera, aqui, esse poema do Oswald, Pronominais, ele faz uma crítica a uma regra gramatical, que é a colocação pronominal. Então, essa regra, uma das regras, tem várias regras, mas a principal é falar que a gente nunca deve começar uma oração com pronome oblíquo, tudo bem? Então, o correto seria dei-me um cigarro. Só que, gente, o povão, a galera, tudo bem? Fala, me dá um cigarro. É normal o brasileiro utilizar essa linguagem coloquial no dia a dia. E eles acabam também transferindo para a escrita, tá? Olha lá a questão, gente. Então, aqui a gente tem uma análise linguística da questão. Oswald de Andrade foi um dos principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil, que é conhecida, galera, como a fase heróica. Foram os heróis.
foram os caras que deram lá cara a tapa, ó, chega desse modo parnasiano, desse modelo parnasiano, vamos falar sobre o Brasil, vamos produzir uma literatura mais simples, tudo bem? Gente, na poesia acima, o escritor propõe a busca de uma identidade universal. Gente, ele não está propondo a busca dessa identidade, ele está afirmando essa nossa identidade, esse modo coloquial do brasileiro falar. Tanto que nós acabamos, né, falando que o Brasil ele tem uma língua própria, né, que é o português brasileiro, porque a gente não gosta muito de seguir as regras gramaticais, né? Os professores de gramática me perdoem, por favor, amo todos vocês, mas o moderno ele não curte muito a gramática, ele nega a gramática. Gente, olha a questão B, que é a questão verdadeira, tá? Galera, eu não sou muito tecnológica, eu não sabia colocar direitinho aí as cores, tá? Mas é a questão B que é a verdadeira. A valorização da linguagem coloquial brasileira. É a linguagem que o brasileiro fala, com gírias, com expressões, tudo bem? Olha as outras que absurdas, né? Uma crítica aos maus hábitos como o tabagismo. Gente, aqui ele não está criticando o tabagismo, tudo bem? Enfatizar a relação entre professor e aluno? Não, aqui ele fala, como diz a gramática do estudante que aprende na escola, tudo bom? E do bom branco e do bom negro, quer dizer, os estudados, mas na realidade a nação brasileira, tá vendo que tem um mas ali escondidinho? O que a nação brasileira faz? Ela utiliza essa linguagem coloquial, tudo bem? Repensar o uso do português no Brasil? Ó, aqui vocês podiam ficar em dúvida com essa questão. Não, ele está repensando o uso. Ele não está repensando, ele está afirmando. Ele fala assim, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Tudo bem? Então, a gente tem uma valorização da linguagem coloquial brasileira. Então, gente, literatura, o que pode cair? Pode cair modernismo no Brasil, Semana de Arte Moderna, que eu também acho que vai ser muito importante por causa do centenário. E, galera, questões sobre gêneros textuais, então as características de vários textos e também essa análise linguística, os recursos que a língua proporciona.